Meus amados, a paz do Senhor Jesus, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez, para levar até vocês orientações, instruções, esclarecimento da palavra de Deus, para que vocês sejam bem instruídos, orientados, precavidos com o ensino da palavra de Deus, para que vocês andem na prudência da palavra de Deus. Eu quero informar a vocês, meus amados irmãos, vocês que assistem nossos vídeos, que estão assistindo agora, eu quero levar para vocês uma informação. A informação de que a maior dificuldade da igreja hoje é a falta de interesse do aprendizado da palavra de Deus. Hoje, a igreja não tem mais o interesse da palavra de Deus, de aprender, de ser instruída e orientada. Infelizmente, essa é a realidade. A igreja hoje está habituada a ouvir pregações e não ouvir o ensino da palavra de Deus, e não dá atenção ao que a palavra de Deus nos orienta. A igreja hoje está habituada, foi acostumada a ouvir apenas a pregação, mas não analisar o que está se pregando, não analisar a palavra de Deus, não buscar o interesse do conhecimento da palavra de Deus. O que hoje os irmãos estão mais preocupados é em ver um pregador dinâmico que crie grandes movimentos dentro da igreja, que faça um grande sensacionalismo, não é? Que mostre grande poder, que faça a igreja entrar numa explosão de emoção, para que um glorifique de um lado, o outro glorifique do outro, que faça a igreja satisfazer o seu desejo com promessas que não são as promessas que o Evangelho faz, são promessas que o homem quer ouvir, com aquelas respostas que as pessoas querem ouvir. A maior dificuldade hoje na igreja é levar o ensino da palavra, porque as pessoas não estão interessadas em aprender a palavra de Deus. Quando alguém que tem um compromisso com a palavra, que vai pregar em várias igrejas que existem por aí hoje, quando começa a pregar a palavra, quando começa a passar o ensinamento da palavra, as pessoas desprezam, as pessoas já não dão muito ouvido, porque a palavra ela contraria todos os desejos do homem. Tudo que o homem está vivendo no conceito de certo, que vem do seu próprio entendimento, a palavra vai corrigindo, vai instruindo, vai reprovando, vai repreendendo. E infelizmente as pessoas não estão dispostas a ouvir e nem interessadas em aprender a palavra. Isso é um terrível desastre, traz um terrível prejuízo para a igreja. Porque a igreja não cresce no conhecimento de Deus, a igreja não pode ser prudente, não tem discernimento de Deus, e vai servir a Deus do seu próprio jeito, porque para servir a Deus é preciso conhecer a palavra conforme a palavra nos mostra, nos ensina. Nós podemos aprender de Deus pela palavra, nós só podemos servir a Deus através do conhecimento da palavra. Mas infelizmente isso hoje está sem interesse, não está sendo aceito pelas pessoas. Isso hoje está sendo reprovado pelas pessoas. Tanto é que o apóstolo Paulo ele diz que nos últimos dias haverá comichão, as pessoas se voltando mais para fábulas, para suas fantasias, para os seus desejos, do que para a palavra de Deus. As pessoas procurando pregadores que satisfaçam o seu desejo, o seu ego, né? As pessoas desprezando e até apostatando da fé, buscando ouvir fábulas e pregações que são de agrado do povo. Eu fico triste com isso, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Deus me chamou para ensinar a palavra, levar a verdade dele ao conhecimento, expor a verdade ao mundo. E o que mais me entristece é que o mundo, ele despreza a palavra de Deus, mas a igreja despreza muito mais ainda a palavra de Deus. A igreja hoje está desprezando mais a palavra de Deus do que o mundo, porque o mundo não tem compromisso com Deus, e muitos desprezam na ignorância. Infelizmente na igreja, muitos que têm um compromisso e muitos que têm um conhecimento de Deus, principalmente começando pelos pastores, que desprezam a palavra de Deus, que são mais responsáveis
a levar o ensino, a manter o povo na orientação que edifica, que dá crescimento, que dá vida, porque a palavra é que gera vida com Deus. Principalmente os pastores que estão desprezando a palavra porque eles querem agradar a multidão e querem pregar para que a multidão se satisfaça, esteja alegre. E com isso desprezam a palavra e pregam o desejo do coração do povo que o povo quer ouvir. Isso é a maior tristeza que eu sinto. E peço a Deus que tenha misericórdia da sua igreja, livrando desses homens que não têm compromisso, que não se comprometem com o ensino da palavra, esses homens avarentos, esses homens presunçosos, soberbos, arrogantes, vaidosos, que estão atrás de posição, que estão atrás de conquistar os seus objetivos e não em perder para se doar em favor da obra de Deus, que é levar a pregação, o ensino, a instrução, é corrigir o povo, mesmo que seja desaprovado pelo povo, rejeitado pelo povo, mas se manter aprovado por Deus, continuando, persistindo, perseverando em levar a palavra de Deus. Ainda que a multidão não ouça, um só ouvindo, mas o prazer é de levar a palavra de Deus para uma alma que tem o desejo de conhecer a verdade para ser liberta. Então esse aqui é o momento que eu deixei para falar isso, para que isso seja conhecido de você. Cuidado, meu irmão, para que você não esteja enquadrado dentro desse meio, dentro dessa multidão que vai perecer, que está desprezando a palavra de Deus, que está buscando servir a Deus da sua forma pessoal, do seu entendimento, como lhe agrada. Só servem a Deus, só anda com Deus, só pode estar na presença de Deus quem se submete à sua palavra, que anda pelos seus preceitos. A gente hoje vai na igreja, eu sou um exemplo disso, eu tenho visto isso porque eu tenho vivido isso. A gente prepara uma instrução para orientar os irmãos, para livrar os irmãos de vários conceitos errados, de várias orientações erradas. E nós preparamos uma ministração na palavra, mostrando que a palavra nos ensina para o povo, para corrigir, para instruir as pessoas, para orientá-la, para repreender o erro. E a gente está lá ensinando. Quando a gente sai, aí outra pessoa que tem oportunidade, que não tem compromisso nenhum com a palavra, nem conhecimento, prega da sua emoção, do seu entendimento, da sua forma de achar como é as coisas de Deus. E as pessoas não sabem fazer separação. Você prega uma instrução orientando o povo, amém, glória a Deus. Mas daqui a pouco sobe outro no púlpito, pega o microfone que tem o poder da fala para a congregação e começa a falar um bocado de heresia, aí o povo também, amém. O povo não sabe distinguir, o povo não sabe discernir a verdade. Tudo que pregarem lá no púlpito, e se pregarem com o movimento, com o sobrenatural, com aquele poder de Deus, entre aspas, com aquela forma de explosão, aí a igreja vai ao delírio, diz que é o poder de Deus, diz que é Deus agindo. É verdade, Senhor. E os irmãos ficam tudo perdidos do conhecimento de Deus, porque não estão olhando para a palavra, não têm interesse na palavra. Eles querem pregadores conforme lhe agradam. Porque o astro hoje, a atenção hoje da igreja não é para a palavra, é para o pregador. Pensa nisso, meus irmãos. A igreja hoje não está focando a palavra. A igreja hoje está focando o pregador. Estão olhando para o pregador e não para a palavra. Enquanto Deus ele diz assim, lá na carta, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, Deus diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus não está preocupado que você busque isso, aquilo ou aquilo outro. Deus não está preocupado no teu sacrifício, que é ensinado hoje nas igrejas. O que Deus quer é que tu tenha conhecimento dele para fazer e andar conforme ele manda. É o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
ó Israel. O que Deus quer é que a sua igreja esteja aprendendo, ensinada nos seus caminhos para ser prudente. Porque são vários caminhos errados. E esses caminhos têm a placa de Deus, nome de Deus. E o povo, por não conhecer o verdadeiro caminho de Deus, se dirige por esses caminhos em nome de Deus. Então desperta a igreja, desperta, irmão. Porque você pode estar sendo instruído por uma pessoa que está lhe instruindo errado, que não tem a vocação, não tem o conhecimento, não tem o chamado de Deus para tal função. Muitas vezes, sabe por que eu digo isso? Não é desfazendo de ninguém não, é mostrando a realidade. Muitas pessoas estão lá nos púlpitos ensinando que não foi chamado por Deus, foi levantado por outros que também não tiveram chamado por Deus, foi levantado por si mesmo. Olha o que Deus diz ainda aqui em Oséias. Oséias capítulo 8, versículo 4. O Senhor diz: eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Eles fizeram rei, mas não foi por Deus. Constituíram príncipes, mas Deus não soube disso porque não estava no conhecimento de Deus, não foi orientado nem constituído por Deus. É o que está acontecendo hoje. Fazendo-se muitos pastores, muitos líderes, muito isso e aquilo. Mas por vocês, meus irmãos, muitas vezes, vocês que aceitam o falso profeta, vocês que aceitam os falsos erros, a falsa doutrina, a culpa é do próprio povo. O povo padece por merecimento. Principalmente o povo de Deus. As pessoas hoje se fazendo de pastores, se fazendo de líderes, se fazendo de profetas, de sacerdotes, mas não por Deus, não é Deus que levanta esses homens. As pessoas hoje criando seus pastores, os pastores sendo renomeados, levantados por outros que não foi por Deus, que não foi Deus que levantou. Há uma diferença muito grande. O homem que Deus levanta tem compromisso com a palavra, prega a verdade. Primeiro, ele é capacitado para ter a qualidade, para ter a aptidão de ensino da palavra para aqueles que vão estar no cuidado dele para ser orientado. Cuidado! De quem é que você tem aprendido, meu irmão? Quem está sendo o teu instruidor espiritual das verdades de Deus? Analisa a palavra e permaneça nela para ser bem-aventurado e para vencer, tá certo? Então, a maior dificuldade hoje na igreja é a falta de interesse do povo da palavra de Deus. É a dificuldade de instrução da palavra de Deus. Igrejas que não têm instrução porque quem está na frente não sabe instruir. E os que sabem não instruem pela palavra porque não querem perder a popularidade nem a gordura das ovelhas. Igrejas que não têm instrução porque o povo não quer. Igreja que as instruções da palavra de Deus não têm mais valor porque o povo não tem interesse na instrução da palavra de Deus. Reflita nisso. O que está em jogo não é uma bênção de uma casa, de um carro, de uma porta de emprego. O que está em jogo não é uma saúde física. O que está em jogo é a tua eternidade. Seja prudente com a sua eternidade. Seja prudente com a sua salvação. Analise a palavra, que é por ela que você vai se manter firme na rocha. É por ela que você vai vencer as investidas de Satanás quando vir querer lhe tirar da palavra. Porque o homem está caído quando ele está fora da palavra. Pode estar dentro da igreja, mas se não tem palavra nessa igreja, todos estão caídos. Portanto, preste atenção nisso para você não estar sendo guiado por doutrinas de demônios. Para você não estar sendo guiado por heresia, por falsos profetas, por fábulas. Se mantenha firme na palavra, porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra. O salmista diz no Salmo 119, versículo 116, ele diz: Senhor, sustenta-me com a tua palavra, para que eu vivas e não seja decepcionado da minha esperança. Portanto, se você não estiver na palavra de Deus, se você estiver servindo a Deus como você entende, como você acha, como está sendo ensinado na sua igreja por aquele que não tem ensino nem compromisso com a palavra de Deus, você vai ser decepcionado. Então que Deus assim abençoe a vocês, que Deus assim desperte
em vocês o interesse da palavra, que essa instrução possa levar vocês um despertamento, que Deus abençoe cada um de vocês agora em nome de Jesus, e que vocês amem a palavra de Deus, tenham interesse na palavra de Deus, para conhecer como verdadeiramente servir a Deus e o que é e o que não é de Deus. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.